Se você quer aproveitar ao máximo sua viagem para a Europa sem passar dor de cabeça, então fica até o final, porque como eu sempre digo, planejamento é a chave de tudo. Olá, lindezas! Meu nome é Natália e hoje eu vou dar os pontos principais para você planejar a sua viagem. Primeiro, você tem que definir a quantidade de dias. Aí vai depender da quantidade de países. Você tem que pensar também no estilo de viagem. Eu prefiro o slow travel, que é viajar com mais calma. Então, eu acho que ficar só um dia no país acaba sendo muito corrido e você fica muito cansado também, então acaba não compensando. Mas tenta pensar aí na quantidade de dias que se adequa para a sua realidade, mais pelo menos uns 15 dias, porque aí você vai conhecer outros países também. Por falar nisso, pega uma folhinha de papel e anota todos os países que você quer conhecer. Queria conhecer, por exemplo, Escócia, Geórgia, mas assim, um na ponta, outra na outra. Então você tem que pensar país que você quer, tudo bem, escreve livre o que você quer conhecer, mas depois abre o mapa e olha quais são os países próximos. Por exemplo, na parte sul da Europa, tem Portugal, Espanha, Itália, que é um roteiro bem cotado, né? Muita gente faz esse roteiro, inclusive. Então você tem que pensar nisso para não perder muito tempo se deslocando, porque senão vai ficar muito cansativo, você vai ter mais gastos e vai perder tempo que você podia estar aproveitando, né? Então o deslocamento para ir, para voltar, ainda por cima entre um país e outro. Então você tem que pensar muito bem nisso. Olhou lá no mapa os países que você quer visitar, pesquisa também sobre o espaço Schengen, que isso é muito importante. O que é isso? São países que têm livre circulação entre si, não tem nenhuma barreira, você não vai ter que passar novamente pela imigração. Eu, por exemplo, saí do Reino Unido num cruzeiro, cruzei ali o oceano e cheguei nos Países Baixos, lá na Holanda. Então eu tive que passar 2 vezes na imigração, porque Reino Unido não faz parte do espaço Schengen. Então verifica quais são os que estão ali dentro, vai facilitar muito sem você ter que passar por esse estresse de ir para a imigração, fazer novamente todo aquele processo. Mas a maioria faz parte desse espaço Schengen, então vai ser bem tranquilo. Então olha no mapa os países que são próximos e não exagera na quantidade, tá? Eu fiz 5, mas já foi super corrido nesse espaço aí de 16 dias em média, mas já foi bem corrido. Ponto importante, o visto. Para a Europa não precisa ter visto. Seu passaporte ele precisa estar atualizado, mas existem autorizações eletrônicas. O ETIAS, que é muito falado, ele ainda não entrou em vigor. Todo ano esse povo adia. A previsão é que saia lá para o final de 2026. Então, se você vai viajar no próximo ano, 2026, já começa a ficar ali de olho no site do governo, ver se saiu alguma coisa. Enfim, vai pesquisando, inclusive me segue no Instagram, porque aí eu vou sempre jogando lá nas redes as atualizações sobre isso. No Reino Unido existe o ETA, lá já está em vigor o ETA, mas é bem simples, é um formulário online, não é visto, é só uma autorização eletrônica, você tem que preencher e está custando 16 libras, mas é bem tranquilo, mas não deixe de fazer porque é obrigatório. E por falar em obrigatório, você não entra na Europa sem isso. É o seguro viagem. Você precisa ter um seguro para a sua saúde, você pode ter qualquer intercorrência lá, se machucar, e você tem que pagar um hospital em libra, em euro. Tu já pensasse nisso? Prejuízo. Então, é uma das coisas que, mesmo que não fosse obrigatório, ainda assim valeria a pena fazer. E eu indico aqui para vocês a Comparar Seguro Viagens. É uma empresa de confiança, super bem avaliada no Reclame Aqui, com ótima nota, 5 estrelas lá no Google. Se você for pesquisar, tem os melhores preços do mercado. E eu vou deixar aqui embaixo o meu link para você fechar o seu pacote de seguro viagem com eles. Eles dão toda a assistência antes, durante e inclusive depois também. Ponto bem importante, que é o deslocamento. Como é que eu vou de um país para o outro? É tudo perto, né? Mas existem 3 meios de deslocamento. O ônibus, o trem, que é o mais famosinho, né? E o avião. Como é que você pode comparar o preço deles
e o tempo de deslocamento entre cada um dos países. Eu indico para vocês, meu Deus, é muito maravilhoso esse aplicativo, o Omio, O-M-I-O. Omio é o aplicativo que vai dar o comparativo dos valores e do tempo de distância entre cada um dos países que você está querendo se deslocar. E, gente, é o seguinte, eu viajei de ônibus, eu achei super tranquilo, você não tem que pagar bagagem, nada. Normalmente os preços são muito bons, de verdade, muito bom. Tinha Flixbus, que eu viajei super confortável também, são pontuais, normalmente. O trem já é bem salgadinho o valor, né? Mas é rápido. O benefício é que você chega lá bem rápido, não perde tempo. E você comprando com antecedência, gente, bota isso na cabeça, uma super dica. Compre com antecedência a sua passagem, o seu ticket, porque se você deixar para comprar em cima da hora, no dia, vai sair o valor muito mais alto, sério. Eu até experimentei isso, eu já sabia disso, eu tinha consciência, mas eu viajei com uma amiga, ela disse, mas vamos ver, não sei o que, a gente não sabe muito bem. Por isso que você tem que deixar tudo planejado, amarradinho. Aí você já compra com antecedência, garante um preço melhor e é super limpo, confortável, muito bom. O trem não tem de que reclamar e mais rápido, só que o custo é mais alto. Em relação ao avião, eu vi que você tem que olhar isso no mapa. Em Londres, por exemplo, para chegar no aeroporto era uma viagem. Se bem que eu fui de cruzeiro também, era lá na rabeira do Reino Unido, né? Mas tudo bem. Mas é muito longe, então você perde tempo de deslocamento, gasta com deslocamento também para chegar no aeroporto. O voo geralmente é bem rápido, né? Mas você tem que pagar por fora para despachar a sua mala. Os padrões da nossa mala aqui do Brasil, elas não são uma mala de mão para você levar e não pagar taxa. Você tem direito a uma bolsinha singela. Então, tudo que você for levar, você vai ter que pagar basicamente. Tem os pacotes, você tem que ler com atenção, porque depende da companhia low cost, mas é um gasto a mais que você vai ter, né? Pagando para despachar a sua bagagem, mesmo que seja a mala de mão padrão. Roteiro é uma coisa que eu adoro fazer, então você tem que pensar num roteiro funcional, que os pontos fiquem próximos uns dos outros, porque senão você vai perder muito tempo de deslocamento também, vai ser mais cansativo. E pensa nos programas que você quer fazer, onde você vai visitar. Por exemplo, a Casa Museu de Anne Frank. Você pode entrar no site oficial e ver mais ou menos os valores, por onde comprar. Inclusive, eu indico aqui a Get Your Guide, um aplicativo que você consegue comprar todos os passeios que você quer fazer. É muito bom, super bem avaliado. Olha direitinho as avaliações, até guia turístico você pode encontrar em idiomas diferentes, inglês, espanhol, enfim, então é uma boa. A maior dica é compre com antecedência os tickets. Por exemplo, o Ruptoff lá de Londres, eu fui comprar, como é o nome do Ruptoff? Vou deixar aqui. Mas sei que você tem que olhar com pelo menos 3 semanas de antecedência, que é o que eles liberam para você comprar. Então não adianta chegar, tá faltando 2 semanas, eu vou comprar. Não, você tem que deixar isso bem amarradinho. Qual é o tempo certo para você comprar o ticket e faz pela Get Your Guide que você não tem dor de cabeça, tá? Hospedagem. Hospedagem é algo muito importante. O bom é que você fique em um local central, mas mesmo que você não esteja próximo das atrações principais, você pode pegar um local que tenha acesso a ônibus, a metrô, que seja fácil esse deslocamento e que você não leve tanto tempo assim, né, também. Vale considerar isso. Mas você pode pegar tanto um Airbnb como um hotel. Olha sempre as avaliações, abre o mapa, lá no Booking mesmo você consegue ver no mapa a região, de que ele fica próximo e as avaliações, tá? E ver todos os detalhes da acomodação. Porque o que é que aconteceu comigo? Tinha reservado um local lá em Londres, minha amiga ia comigo, ia pagar comigo, ela desistiu de ir, e aí eu tinha que pagar o local sozinha, e depois só que eu fui ver que era um local que inclusive o banheiro era compartilhado, então nem essa privacidade não tinha, né? Acabou que quando eu cheguei em Londres, desembarquei lá, recebi uma mensagem, eles cancelando a minha hospedagem lá nesse hotel. Então, gente, tenha cuidado. Veja um local que seja bom, bem localizado e com boas avaliações também, isso é muito importante.
E o dinheiro, como é que eu vou levar? Bom, o que eu sempre prefiro são os cartões de débito. O meu predileto é o Wise, ele é aceito em mais de 160 países. E eu já usei os dois, mas na Europa, porque para receber o Nômade, minha gente, você tem que pagar uma taxa, quase sempre é assim. Você paga uma taxa para entregar. Então eu usei ele só na minha carteira virtual, o Nômade e o Wise. É bom você ter duas opções, mas o Nômade foi recusado em vários locais e o Wise foi muito bem aceito. Acho que todos os locais aceitaram. Por precaução, leva também um cartão de crédito. Você tem que também entrar em contato, geralmente, com o cartão de crédito para dizer, vou viajar tal data, liberar aí para fazer compras internacionais, mas é só uma precaução, porque as taxas são altas se você comprar no cartão de crédito. Então, preferência aqui. Se faltar dinheiro, você vai lá no aplicativo, você transfere dinheiro, você pode trocar o valor que você tem em conta de uma moeda para outra, converter. Então, é muito prático, inclusive pode usar ele para sacar o dinheiro. E sobre isso, levar dinheiro, tenta não botar muita quantidade em espécie para você levar, porque além de ser perigoso, você pode perder, acontecer alguma coisa assim. Muitos estabelecimentos não estão aceitando em dinheiro. E outra coisa que eu não vi absolutamente ninguém falar, minha amiga que mora na Europa que me disse isso, e lá a gente pôde perceber, né, que a gente precisou, mas só em um hotel, que às vezes o hotel ele pede um valor que tem que ser em espécie, um valor para você meio que fazer um check-in, valor de entrada. Então, só esse valor é um valor mínimo, né? Não é muito dinheiro, mas eles só aceitam se for em espécie. Então, é bom você ter uma quantidade mínima possível ali, né, em espécie, para fazer essas coisas que são realmente necessárias. Um ponto que a gente não pode ficar sem, não só eu que estou trabalhando aqui, né, com as redes sociais, trabalhando, quero ser remunerada, mas enfim, é a internet. O ideal é que você compre um chip virtual, é sim, porque a maioria dos locais para mandar um chip físico para você cobra um valor absurdamente alto. Quando eu digo absurdamente alto, já teve lugar que cobrou tipo R$500, né? Porque é em dólar o valor, se fosse converter, ia ficar super caro. Então, vale muito a pena. Um eSIM, você recebe o QR Code e ativa quando estiver chegando no país, porque já aconteceu comigo de ter que pegar o chip no aeroporto, fechei lá com a empresa e tal, cheguei no aeroporto, o voo já chegou em cima da hora, se eu não fosse direto para o outro voo, eu ia perder, então eu não peguei meu chip, fiquei sem internet. Pense numa bagaceira, pense num perrengue, aí perrengue nada chique. Aí então tente ver o chip de internet que seja sim, que vai facilitar muito para você, tá? E o ideal é você chegar lá já com internet para deslocamento, para você ver assim, por exemplo, qual ônibus eu tenho que pegar para sair daqui, ou pedir Uber, enfim, é essencial ter a internet. E além disso, você pode comprar até no país. Chegou lá, vou aqui no local que vende o chip físico, no próprio país. É até mais em conta, mas aí você vai chegar e vai ficar sem internet, ainda vai sair no meio da rua procurando onde é que vende um chip aqui. Então, gente, não aconselho, tá? Porque é uma das coisas essenciais e o que é essencial para nossa viagem, a gente tem que priorizar. Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo para dar uma forcinha aqui, para entregar para muito mais pessoas. E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana tem conteúdo aqui. E me segue lá no Instagram, @memoriasdanat. Obrigada, pessoal, pela atenção e uma boa viagem. Um beijo!